Olá, veja nesta edição. Procurador-Geral do MPT, Alberto Balazeiro, faz balanço de 2020 e fala das perspectivas para 2021. Os riscos e consequências do trabalho infantil nas ruas. E no quadro o MPT indica a cartilha O ABC da Violência contra a Mulher no Trabalho. Tudo isso e muito mais a partir de agora. A atuação do Ministério Público do Trabalho dentro e fora do âmbito da Covid-19 é um dos assuntos abordados pelo Procurador-Geral do MPT, Alberto Balazeiro, em entrevista concedida à revista Trabalho Legal. O PGT também falou das principais conquistas e avanços do órgão em 2020. O trabalho é contínuo. Alberto Balazeiro recebeu com muito bom humor a equipe do Trabalho Legal para uma entrevista em pleno recesso do Judiciário, período em que há uma pausa nas atividades. Em seu gabinete, em Brasília, o PGT fez um balanço do ano que termina. Falou de combate ao trabalho escravo e infantil, tráfico de pessoas, entre outros temas, além, é claro, da pandemia. Doutor Balazeiro, não dá para falar de 2020 sem levar em consideração a pandemia de Covid-19. Desde o início da crise de saúde pública, o MPT vem desempenhando diversas ações. Por exemplo, criou o GT Covid, destinou recursos para o enfrentamento da doença, e isso sem dizer as ações de fiscalização e acompanhamento de denúncias. Como o senhor avalia essa atuação? Em que pese 2020 seja de fato um ano de muita tristeza para nós todos, 180 mil vidas perdidas, também é inegável que a atitude do Ministério Público do Trabalho, da nossa instituição, frente a essa crise, nos é motivo de orgulho. No início da crise de saúde pública, o órgão criou o Grupo de Trabalho Covid-19, o GT Covid, formado por quase 20 procuradores para traçar estratégias de enfrentamento ao novo coronavírus que protejam o trabalhador. Desde o começo da pandemia, o Ministério Público do Trabalho recebeu mais de 36 mil denúncias trabalhistas relacionadas à Covid-19, que resultaram na abertura de 9.810 inquéritos civis. Foram emitidas 13.482 recomendações. Houve também 4.366 audiências realizadas, além de 353 TAQs celebrados e 407 ações ajuizadas. Uma atuação firme, estruturada no próprio GT Covid, de forma transversal, envolvendo as 8 coordenadorias temáticas e mais a coordenadoria de segundo grau, focalizadores em cada regional, em cada capital de estado, todos interagindo com o GIAC da PGR e com a Comissão de Saúde do Conselho Nacional do Ministério Público, produzindo mais de 26 notas técnicas, arquétipos, recomendações, mais de 5 mil providências adotadas, uma estrutura que possibilitou 322 milhões de reais destinados para aplicação em ações de saúde, em ações de combate à pandemia. Os recursos foram liberados em decisões da Justiça do Trabalho ou decorrentes de TAQs e beneficiam todo o Brasil. Hospitais, associações de saúde, instituições de pesquisa e população vulnerável estão entre os beneficiados. Uma lista com todos os favorecidos e valores está disponível no site do MPT. No ano 2020, além da atuação voltada para a pandemia, para o combate às consequências da pandemia do mundo do trabalho, o Ministério Público do Trabalho manteve vivas atuações relevantíssimas. Projetos nossos de diversas áreas tiveram resultados e ações institucionalizadas. Exemplo, atuação no combate ao trabalho escravo, um incremento de 20% em operações e de 40% em resgates. Atuações no combate ao trabalho infantil, realizadas em diversos estados da federação. Campanhas muito bem articuladas em temas com a própria questão do trabalho infantil e de políticas públicas. Atuação no tráfico de pessoas, a gente poderia citar também atuação portuária, se mantendo efetiva também, com projetos em pleno andamento. O órgão também adquiriu 17 sedes próprias como parte do projeto Locação Zero, o que vai render uma economia aos cofres públicos estimada em R$ 3.800.000 ao ano somente em aluguel.
Foram comprados ainda 104 novos veículos, menos poluentes, com maior autonomia energética e garantia total de 3 anos, o que corresponde a uma considerável economia com manutenção, além de possibilitar uma atuação finalística mais efetiva. Então, quando você tem uma melhor gestão de recursos públicos, no sentido de otimização, de acabar com aluguéis para você investir em operações de trabalho escravo, trocar veículos para poder não ter manutenção e conseguir ter operações mais rápidas, mais eficazes, chegar mais perto onde o problema acontece. Tudo isso gera o melhor atendimento à sociedade. Então, a nossa ideia durante esse período, em que foram adquiridas 17 sedes próprias nos interiores, possibilitando a capilarização do Ministério Público, a sociedade tem que ir aonde o Ministério Público tem que ir onde a sociedade dele precisa. E essa tônica surgiu a partir de recursos próprios economizados, e esses recursos próprios se reverterão nos próximos anos em benefício para a nossa atuação. E no penúltimo dia de 2020, o MPT ganha o reforço de 11 novos procuradores. Boa parte do concurso ocorreu em plena pandemia, mas sob rígidos protocolos de saúde e segurança, sem nenhum caso de contaminação por Covid-19. O nosso concurso, graças a uma atuação muito firme de diversos setores da Procuradoria-Geral do Trabalho, das Procuradorias Regionais, a Diretoria de Assistência Integral à Saúde da PGT, um rígido protocolo de saúde e segurança, com utilização de máscaras, realização de distanciamento, possibilitou a segunda, a terceira, a quarta e a quinta etapas serem realizadas já sob o regime da pandemia. E agora, na fase oral, aqui já em Brasília, presencial também, os candidatos podendo ser arguídos com separação de acrílico, distanciamento social, limitação do número de acesso de visitantes, elevadores exclusivos. Para Alberto Balazeiro, em 2020, o MPT mostrou ainda mais sua essencialidade ao cidadão. Quais foram os grandes avanços, conquistas do MPT neste ano? Eu acredito que a primeira grande conquista do MPT foi demonstrar mais do que nunca a relevância da instituição. Se alguém duvidava da importância de Ministério Público do Trabalho e Justiça do Trabalho antes da pandemia, antes de 2020, hoje ninguém mais duvida. Uma instituição que ajudou a equilibrar as relações num contexto de desequilíbrio social provocado por uma pandemia, uma instituição que mostrou que tem condições de atuar no conflito social e na efetivação, principalmente de direitos sociais. E, por outro lado, nós geramos mais recursos a partir de economia e, por fim, eu diria que festejar as conquistas relacionadas à atuação mesmo finalística. Atuação no Covid, atuação fora do Covid, a sociedade identificando o Ministério Público do Trabalho como parceiro. O procurador-geral do MPT, Alberto Balazeiro, afirma que entre as prioridades do MPT em 2021 estão uma atuação finalística mais efetiva e o desenvolvimento de ações para a proteção dos direitos de trabalhadores e trabalhadoras, levando em consideração a Covid-19. Não é possível planejar 2021 sem levar em consideração a pandemia. Os casos de Covid-19 vêm aumentando e as perspectivas de vacinação ainda são indefinidas. Diante desse cenário, o procurador-geral do MPT, Alberto Balazeiro, explica que as ações do órgão estão sendo pautadas por planejamento e discussões profundas. A Covid-19 entra num novo ciclo, uma chamada segunda onda, né? Se associa a esse debate, o debate da vacinação, todos eles com ampla repercussão, razão pela qual o próprio GT Covid permanecerá com atuação firme em 2021. Os debates sobre a forma com que a vacinação repercute, priorização de categorias, o debate das novas formas de enfrentamento à doença e das repercussões também em categorias que ficam mais expostas, o retorno às atividades, a ideia de planejamento, ou seja, a maior proteção. Diversos debates que são influenciados pela Covid-19 continuarão sendo acompanhados de perto pelo Ministério Público do Trabalho. Então a gente trabalha com setores que desejam retornar por conta da questão econômica, precisam apresentar planejamento. A mudança do home office, da exceção para a regra, ou seja, há uma reconversão logística
Setores que antes eram todos movimentados com atividade presencial, como restaurantes, setores de serviço, hoje tem uma dinâmica toda voltada para as entregas. A questão do trabalho em plataformas, a uberização dos serviços, todos esses debates vão ser travados nesse contexto, que é um contexto que ainda nos causa preocupação em relação à própria precarização das relações. Quando você tem uma crise econômica, há uma possibilidade de se aprofundar em 2021, você tem uma tendência a maior precarização. É preciso que o Ministério Público do Trabalho haja prevenindo a precarização, combatendo a precarização, mediando soluções e, eventualmente, buscando no judiciário reparação e indenização contra quem pratica esse tipo de ação. O PGT ainda diz que as formas de atuação serão ampliadas. Nós temos um debate relacionado à mudança da nossa forma de atuação, voltando a nossa atuação para proatividade, para transversalidade, como que um projeto piloto que foi assumido pelo próprio GT Covid. A chamada Resolução 166, que é uma resolução que tratou disso no âmbito do nosso Conselho Superior, está sendo debatida, já está sendo debatida, e essa trará uma revolução, com certeza, em uma atuação mais proativa, uma atuação em uma instituição que deixa de ser pautada e passa a se pautar. O enfrentamento à precarização das relações de trabalho, acentuado durante a pandemia, continuará. O procurador-geral afirma que o MPT buscará sempre o equilíbrio entre direitos sociais e desenvolvimento econômico. Então, medidas de exceção vigoram em momentos de exceção. Então, a ideia que nós temos é que as relações de trabalho têm uma primazia prevista na Constituição de preservação de direitos sociais e equilíbrio, e é esse equilíbrio que a gente quer buscar, preservando empregos, preservando a atividade econômica, sem descurar de modo algum dos direitos sociais. Para 2021, efetivar a atuação, Agenda 2030, trabalho digno e desenvolvimento. Atropelamentos, abusos sexuais, traumas, mortes, esses são alguns dos riscos e consequências do trabalho infantil nas ruas. Em todo o Brasil, crianças e adolescentes dividem espaço com veículos e se arriscam nas ruas para vender produtos ou prestar serviços em troca de dinheiro. O trabalho infantil em ruas e lugares públicos é considerado uma das piores formas de trabalho infantil justamente porque expõe crianças e adolescentes à violência, às drogas, ao abuso sexual, à chuva, ao sol, ao tráfico de pessoas, a atropelamentos, a acidentes de trânsito. E foi fazendo malabares nesta Avenida de Vitória, no Espírito Santo, que um adolescente de 13 anos morreu atropelado. Após uma das apresentações, ele teria atravessado a pista correndo quando foi atingido por este carro. A Procuradoria Regional do MPT no estado emitiu uma nota pública reforçando que o trabalho de crianças e adolescentes nas ruas é proibido e que realiza ações de conscientização e fiscalização. O MPT, no Espírito Santo, ainda informou que entre janeiro de 2017 e novembro de 2020, recebeu 222 denúncias sobre trabalho precoce. Em outro caso, uma criança de 10 anos foi atropelada por um motociclista enquanto vendia balas em um cruzamento de Hortolândia, no interior de São Paulo. O menino foi socorrido em estado grave e levado para o hospital de helicóptero. Os dois exemplos são bem emblemáticos, eles só corroboram os riscos ocupacionais e as repercussões à saúde que o trabalho infantil em ruas e lugares públicos pode ofertar a crianças e adolescentes. A legislação permite que empresas contratem jovens somente a partir de 14 anos de idade e como aprendiz. Abaixo dessa faixa etária, qualquer tipo de trabalho é proibido. Essa proteção existe para que o desenvolvimento de crianças e adolescentes não seja comprometido. E aquele adolescente que não teve seu desenvolvimento escolar adequado, ele vai ter uma competitividade muito menor e dificilmente ele vai conseguir uma condição de trabalho que ele consiga romper, com o ciclo da pobreza e da desigualdade. 7 crianças e adolescentes que trabalhavam vendendo doces nas ruas de Canoas, no Rio Grande do Sul, foram abusadas sexualmente neste matagal, ao lado de uma avenida movimentada da cidade em plena luz do dia. No local, foram encontrados brinquedos que serviam para atrair as vítimas e embalagens de preservativos. O suspeito dos abusos é um homem de 55 anos que está preso, respondendo por estupro de vulnerável e exploração da prostituição infantil.
No Brasil, há mais de 1.800.000 crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos que estão em situação de trabalho infantil. O levantamento foi feito com base nos dados de 2019 do IBGE. A redução foi de 16,8% se comparada à última pesquisa de 2016, quando foram registradas 2.100.000 pessoas nessas condições. O balanço do MPT também registrou queda, com 1.799 denúncias de trabalho infantil registradas em 2020. O índice 66% menor em relação às 5.327 queixas relatadas em 2015. Baixa preocupante para o MPT. De acordo com o órgão, os números apresentados comprovam o aumento da subnotificação, já que os dados registrados são proporcionalmente muito maiores do que a redução do trabalho infantil divulgada pela pesquisa do IBGE. Há também a possibilidade de aumento dos números registrados em 2020 em virtude da pandemia. O trabalho infantil é uma grave violação de direitos humanos, infelizmente tão naturalizada por parte da sociedade que o concebe como uma única forma ou como uma forma normal de enfrentar a pobreza vivenciada por crianças e adolescentes pretos, pobres e periféricos. Entre as crianças e adolescentes em posição de trabalho infantil, 66,1% são pretos ou pardos. Em serem privadas de uma infância plena, com atividades esportivas, com sonhos, com brincadeiras, as crianças e adolescentes que trabalham carregam graves consequências para a vida adulta, como impactos físicos, psicológicos, econômicos. O MPT, por meio da Coordenadoria Nacional de Combate à Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente, a Cordinfância, fiscaliza e conscientiza sobre o trabalho infantil. A coordenadora ressalta que entre as diversas iniciativas está o projeto Resgate à Infância. O projeto Resgate à Infância, ele é o projeto estratégico da Coordenadoria Nacional de Combate à Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente. Ele tem 3 pilares, 3 eixos de atuação estratégicas: o eixo educação, o eixo aprendizagem e o eixo políticas públicas. E o trabalho, a implementação simultânea, conjugada desses 3 eixos, na minha visão, é a forma mais completa de se atuar contra o trabalho infantil. Outra forma de combater o trabalho precoce é por denúncia. Ela pode ser feita pelo Disque 100, nos conselhos tutelares, em delegacias especializadas ou no site www.mpt.mp.br e pelo aplicativo MPT Pardal. É preciso proteger a infância, é preciso proteger o desenvolvimento de todas as crianças e todos os adolescentes. Vivian Rossani, uma das adolescentes ativistas que integram o Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, faz mais um apelo. Não é normal trabalhar precocemente. Não é normal ter que escolher e deixar de lado o seu plano de desenvolvimento para poder ter responsabilidades que não são suas. Vamos ser contra o trabalho infantil. Chega! Prosa de Trabalho, o podcast semanal com notícias e entrevistas sobre a atuação do Ministério Público do Trabalho. Ouça em radiompt.com.br ou no seu serviço de streaming preferido. É o MPT, mais perto do cidadão. O destaque de hoje do quadro MPT Indica é a cartilha O ABC da Violência contra a Mulher no Trabalho. A publicação foi elaborada por uma comissão formada por integrantes do Grupo de Trabalho de Gênero, da Cor de Igualdade e de membros da Câmara de Coordenação e Revisão, todos do Ministério Público do Trabalho. A ideia da cartilha ABC da Violência de Gênero no Trabalho surgiu pela necessidade de auxiliar empresas e sindicatos em conhecer melhor os conceitos relacionados à violência de gênero e violência doméstica para capacitar o seu quadro de trabalhadores, de terceirizados, de parceiros, assim evitando a repetição desse tipo de prática no ambiente de trabalho.
São diversos conceitos que nós trazemos na cartilha, como, por exemplo, o que é feminismo, o que é feminicídio, o que é tokenismo, o que significa mansplaining. Ele está disponível para download na página do Ministério Público do Trabalho, mais especificamente na página da Cor de Igualdade. As pessoas interessadas podem fazer o download, podem compartilhar, podem até mesmo imprimir essa cartilha. Ali também há um farto material para a promoção da igualdade de oportunidade dos mais diversos tipos de pessoas no ambiente de trabalho, bem como o combate ao assédio moral e assédio sexual. Esta edição fica por aqui. Outras notícias estão no site do Ministério Público do Trabalho e nas redes sociais do órgão. Até o próximo programa. Tchau!